Fala pessoal, tudo bem? Eu vou pedir licença a você, não estou no meu estúdio, né? Estou em viagem para aproveitar aí o Natal, mas aqui no canal você não perde absolutamente nada sobre noticiário e também análise sobre o Flamengo. A gente tenta sempre dar um passo à frente, né? Porque a notícia tá lá, foi dada pelo paparazzo rubro-negro, né? Essa é a notícia. Ou virar um café, um jantar, uma sobremesa, um sorvete, pouco importa o prato principal, mas sim o motivo da discussão ou da conversa entre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, Douglas Costa e o agente dele, né? E a gente vai explicar nesse vídeo o porquê de o Flamengo ir atrás do Douglas Costa. É óbvio que eles não foram lá tocar presentes de amigo oculto, né? Tem alguma coisa nessa história. E a gente vai entender aqui, nesse vídeo, por que o Douglas Costa é considerado um jogador importante, por exemplo, pelo Vitor Pereira. Tá? Na ideia que ele tem de jogo. É muito importante a gente abordar esse tema, né? Veja, olhando em retrospecto, Douglas Costa é um jogador que chega ao Bayern de Munique, um pedido por Guardiola. Aliás, o Guardiola anteviu o fato, né? Mais uma vez, um gênio que é. Ele olhou assim e falou, não, os pontas brasileiros são os melhores do mundo, por isso que eu quero tê-los no meu time, ou ter alguns deles, né? E por isso ele vai atrás do Douglas Costa no Bayern de Munique, né? Por que anteviu? Porque o Brasil chega à Copa do Mundo de 2022 com pontas muito bons, né? Existem problemas, evidentemente, nas laterais, até por isso os laterais do Tite eram jogadores que ficavam mais para ter mais força pelas pontas com os atacantes, né? Mas existe um problema ali no meio de campo, né? No meio de campo da seleção brasileira. Jogador que seja um meio, um todo campista, tá? O Tostão mesmo antecipa isso e fala sobre isso faz 10 anos, tá? A gente vai falar mais sobre a importância de Douglas Costa no esquema do Vitor Pereira neste vídeo que tem o oferecimento do OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo que você pode e deve baixar no primeiro link aqui na descrição deste vídeo, tá? Por exemplo, no OneFootball, você entra lá, põe na lupinha no seu celular o nome Douglas Costa e você vai ter acesso, por exemplo, a tudo que o Douglas Costa fez ou faz. Reportagens, estatísticas, tabelas, tudo sobre o Douglas Costa no OneFootball. Tá bom, pessoal? Então baixa aqui de graça no primeiro link na descrição desse vídeo no seu celular. E também vamos dar uma moral para o professor de guitarra e violão Átila Reis. Basta entrar no site dele, cujo link está na descrição desse vídeo, para você marcar uma aula de guitarra ou violão com um músico profissional de qualquer lugar do mundo pelo seu celular. Tá? De graça, com um músico profissional, você abre 2023 com um novo hobby. Vamos falar aqui então do porquê da relevância do Douglas Costa. Bom, quando a gente cita Guardiola, a gente tem que falar sobre jogo de posição. Jogo do qual, ou estilo de jogo do qual, Vitor Pereira é um entusiasta, tá? E Vitor Pereira, para a gente saber mais sobre isso, na primeira entrevista coletiva que ele dá como técnico do Corinthians, ele é perguntado sobre as referências dele. E ele fala dois nomes, Cruyff e Guardiola. Ele não precisa falar sobre jogo de posição para a gente saber que ele é um entusiasta do jogo de posição quando ele cita essas duas fontes. A gente está falando aqui do avô do jogo de posição, Johan Cruyff, que foi técnico do Guardiola no Barcelona, e o pai do jogo de posição, da tradução mais perfeita de jogo de posição, que é o Pepe Guardiola. Ora, mas o que significa esse monstrengo? Vamos lá. O jogo de posição implica necessariamente ter o controle do jogo por meio da posse de bola, tá? Então, quando a gente trouxe em outros vídeos aqui a questão do controle de jogo, abordando essa questão com técnicos profissionais, como Alex Brito Nogueira, como o Leandro Zago, como o Bruno Pivetti, né? Técnicos portugueses e brasileiros, e também abordando com analistas táticos, como o nosso querido Falso 9, né? A gente tem ali claramente uma questão de controle de jogo por meio da posse de bola. Esse é o primeiro requisito, é o requisito básico do jogo de posição. Qual é o segundo? A gente pode apontar alguns aqui, mas dá para dizer que ter necessariamente dois jogadores abertos pelos lados, que não precisam ser pontas, gente. Podem ser laterais, podem ser meio-campistas, né? O importante é ocupar toda a faixa do campo e ter sempre alguém ali, e eu estou falando da faixa do campo pela largura dele, né? E também no comprimento,
né, tendo gente ali atacando a linha de fundo e tal. Mas eu preciso falar sobre isso. E o Douglas Costa é um jogador que, por ser muito benquisto, ou por ter sido benquisto pelo Guardiola em algum momento, torna-se muito importante para o Vitor Pereira. Veja, eu não vou mentir para você. Eu trabalhei em vários jogos do Grêmio, né, em 2021, nas transmissões do Campeonato Brasileiro para o exterior, e o Douglas Costa foi péssimo no Grêmio. Péssimo, né? Jogador até, mas a gente pode entrar aqui numa questão da gestão do Grêmio, né? Encabeçada no futebol por Denis Abraão, que já saiu, e acima dele Romildo Bolzan, né? E houve uma tentativa de gestão de unir medalhões a jogadores mais jovens, tal, um erro na escolha dos técnicos, né? Vale lembrar que o Grêmio começa com o Thiago Nunes, aquele brasileiro, passa por Filipão, que foi péssimo no Grêmio, e depois termina com Wagner Mancini. Ou seja, técnicos que subaproveitam talentos como o Douglas Costa, que é um talento, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Por que seria importante para o Vitor Pereira ter o Douglas Costa? Vitor Pereira, como eu disse, é um entusiasta do jogo de posição. Então ele precisa de jogadores que atuem de forma mais agressiva pelos lados. A gente pode aqui abordar a questão, falar, pô, ele vai ser um reserva? Pode ser. Mas é uma opção para o Vitor Pereira ter durante o jogo, de sem mexer no esquema de jogo, ou seja, sem mexer na ideia dele, primordial, porque o esquema muda, né? O Guardiola fala sobre isso. Você começa um jogo no 4-4-2, aí passa para o 3-5-2, e depois passa para um 5-3-2, depois passa para um 4-2-3-1, essa coisa muda durante o jogo. O Guardiola fala no livro Guardiola Confidencial que isso é como número de telefone, né? Você tem ali um ponto de partida e essas coisas vão mudando. Mas a ideia de jogo não, ela não muda, tá? Então, assim, quando você tem um time que começa uma partida e você orienta esses jogadores diante do jogo de posição, você precisa ter jogadores abertos no seu time, tá? Pelo que eu apurei, o Bruno Henrique será um jogador que, quando voltar, pode ser testado, e aí depende muito do técnico, mas o Flamengo vê dessa forma, como um centroavante. Um centroavante que ele já jogou, inclusive, várias vezes, não tem nenhuma novidade aqui, mas vai depender muito do estado físico dele, né? Agora, é importante ter um jogador como o Douglas Costa no elenco. Vai ser um craque, um grande jogador? Não acredito nisso, não. Não acredito. Mas pode ser um reserva de respeito para esse time do Flamengo. Tá bom, pessoal? Seguiremos atualizando vocês aqui sobre qualquer coisa que aparecer no noticiário sobre Flamengo, análise tática, tudo isso por aqui, tá bom? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.